Mulher pós-40. Quando a cabeça quer paz, o hormônio quer guerra e a família quer jantar. Se esse assunto te interessa, vem com a gente. Pessoal, existe uma fase da mulher que ela cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho e ela ainda tem que lembrar onde deixou as chaves, ou seja, a mulher pós-40, ela vira várias versões dela mesma, só que com uma névoa mental, que a gente vai conversar sobre isso, que é muito importante da gente acompanhar, conversar sobre esse assunto sem nenhum tabu. E já que é para falar sem nenhum tabu, quem que a gente trouxe hoje, gente? É uma mulher leve, divertida, inteligente, daquelas que você, quando começa a seguir no perfil, você fica maravilhado e você perde horas ali assistindo todos os posts dela, porque realmente ela trata dos assuntos com muita elegância, com muita classe, mas também quando é para quebrar o pau, ela quebra o pau, mas com muita inteligência, com muita clareza. Então hoje eu recebo a Beth Mendonça. Ela, além de uma mulher leve, divertida, madura, ela é empresária, sócia e diretora comercial da Bellatrix Consultoria e Caminho da Rainha Limitada, especialista em alta performance, colunista certificada e inscrita pela Associação de Imprensa do Brasil, coach e especialista em gestão de pessoas, digital influencer com mais de 65 mil seguidoras e incentiva, gente, o empreendimento feminino e o bem-estar que tanto a gente gosta de falar do Escolhas. Seja muito bem-vinda, Beth Mendonça. É tanta coisa, né? Todas nós mulheres temos isso, né? Você fala assim, mas o que que você faz? Aí você fala, aí depende, qual é a área que você quer. É isso. Porque tem de tudo, né? Graças a Deus, as mulheres são muito ativas. E, Diane, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui no Escolhas. Maravilhoso esse dia e tô pronta. Manda isso. Que eu respondo. E assim, Beth, esse Manda que eu respondo, eu ainda esqueci do título, acho que é um dos títulos principais que a Beth tem, que eu também tenho, e que entra no meio dessa loucura de tudo isso que a gente falou, que é a maternidade. Meu Deus, eu sou mãe de 3, então você imagina. E não é fácil, os meus estão nessa fase, né, da pré-adolescência. Os meninos, Miguel e Lucas, filhos, amo vocês. Lulu, mamãe ama muito. Os meninos têm 14 anos, são gêmeos. E a Lulu tá fez 13 agora. Nossa, tudo escadinha igual a mim. Você imagina, quem olha acha que é trigêmeo. Eu já até falo, tá tudo ali, tá tudo muito próximo. Então a gente não consegue dividir, né, na verdade. Então tá tudo no bolo, são trigêmeos, vambora. É uma luta. Ai, olha só. A gente vai começar, então, falando um pouquinho sobre essa maternidade, sobre essa maternidade romantizada, que eu, particularmente, não gosto de tratar, porque eu não gosto de enganar as pessoas. Eu não gosto. Difícil, eu costumo até dizer, e aí, gente, olha só, preste atenção, eu vou explicar. Eu vibro quando você me diz que está grávida. Mas é porque vem tanta coisa na minha mente quando falo estou grávida, que a minha primeira reação é parabéns. E a minha reação facial é 0. Porque eu penso assim, caramba, onde ela tá se metendo? Não apesar de amar a maternidade. Beth, pra você, a maternidade, ela é romantizada? Ou é a maternidade raiz que precisa ser falada, divulgada? É a maternidade raiz. Eu sou muito sincera. Eu acho muito bonito a mulher que fala assim, nossa, eu tô curtindo esse momento de grávida. Gente, durante 6 meses eu enjoei absurdo. Absurdo. Eu era assim, um saquinho de vômito. Desculpa falar, onde eu ia, eu vomitava. Eu vivia desmaiando. Eu vivia acordando nas bancas de revista, porque eu tava sempre perto de uma, era onde desmaiava. Então, assim, não é fácil. A maternidade, ela é um momento lindo, maravilhoso da mulher, mas é um momento em que os nossos hormônios explodem num nível absurdo e que a mulher precisa ser muito compreendida. Não é frescura. Tem mulheres que passam por uma depressão já na gravidez, tem a depressão pós-parto. Então, assim, é um momento em que a mulher precisa de muito zelo, cuidado e paciência. Não é fácil, não. Não tem... Aqui não foi nada romântico. E parceria, né, Beth? Muita porque, parceria. assim,
A gente, né, fala hoje no Brasil, né, de milhares de mulheres solo, né? Agora a gente acabou de ver, né, a Shakira fazendo uma homenagem do show dela para as mulheres solo, né, Dá do um frio Brasil. na barriga, não é? A gente que tem uma maternidade que de fato conta com uma parceria, é até difícil imaginar essa maternidade solo, mas não dá para romantizar essa maternidade no Brasil, principalmente com a falta de condições de acesso dessas mães brasileiras, né, Beth? O que acontece? A maternidade solo, a gente programando, criando uma estrutura, deixa eu falar, gente, é inimaginável. Você programou, você criou estrutura e a prática, ela é difícil, não é fácil, tá? Agora, você imagina essa mãe que não programou, que acreditou, que estava num relacionamento e veio um filho. O cara capinou. Ele capinou, deu um ghost eterno. Então, assim, é inimaginável emocionalmente para essa mulher, financeiramente, porque a gente sabe... Outra vez eu estava passando, já com os meninos grandes, eu fui ver o preço da fralda, R$80. Eu falei, gente... Eu falei, cara, para tudo. Sabe quando a gente fica assim nesse papo? No dia de hoje, será que eu teria um filho? A gente pensa e repensa, porque as coisas estão muito caras. Aí você imagina, e essa mulher ainda tem que ter estrutura para poder ir trabalhar. Como é que vai ser? Até porque ela não tem opção em não ir trabalhar. Mas deixa com quem? Faz o quê? Então, se ela não tiver uma mínima corrente de apoio, fica muito difícil. Eu diria quase impossível, é muito doloroso. Então, eu respeito muito essas mães. E a gente acaba orientando, fazendo projeto, buscando para dar força a essas mulheres, porque o emocional fica muito abalado. Aí você tá falando um pouquinho de trabalho com criança, esse emocional abalado, mas para Beth mãe, qual é a fase mais difícil que você considera? É aquela fase criança pequena ou é aquela fase relaxa, mãe? O relaxa, mãe. Porque o relaxa mãe, ele já tá te mandando recado. Agora não é só mais você. Agora também tem o meu tempo. E a gente precisa entender isso. A gente também precisa entender quando a gente tá ultrapassando o limite dos nossos filhos que são pré-adolescentes. Então eles têm vontades, eles têm sonhos, eles têm dúvidas. Eles têm o espera mãe que eu vou fazer. E como é que você... entende isso sem perder a autoridade. Aí fica tudo mais difícil, né? Porque é uma virada de chave que eles dão também, né? Até um determinado momento. Filho, vai lá, pega isso pra mamãe. Pá. Tá de castigo. Repente, aparece outro ser na sua casa. Que você não conhece. Deixa eu fazer uma pergunta pra Beth mãe. A Beth mãe faz terapia? Agora eu preciso dar uma paradinha estratégica para falar com você, mulher, que acha que não tem tempo para um skincare de qualidade. Isso porque você não conhece os produtos da Una Rio. E tá faltando oportunidade? Tô te dando essa oportunidade agora. Acesse o QR Code aqui e conheça os produtos maravilhosos da Una Rio. A Beth mãe é terapeuta, né? Eu sou terapeuta comportamental, mas eu confesso que eu faço terapia pelo menos uma vez ao ano. Eu tiro um mês para fazer um recalculando a rota. Porque quem ministra terapia, quem ministra o coaching, ele precisa se reavaliar o tempo inteiro e falar, será que eu estou pronto para mais um ano? Será que eu estou pronta para mais um ano? Será que eu estou pronta no meu melhor momento? É aquele reavaliar, né? Aquele autoconhecimento que a gente precisa equilibrar. A mãe de Anne não fazia terapia, mesmo sendo assistente social, trabalhando com gestão, formada em gestão de pessoas também. Mulher, tem que fazer, né? Mas eu não fazia terapia até a pré-adolescência se iniciar com um dos meus filhos. Eu falei assim, Beth, ou eu mato essa criança e vai dar conselho tutelar. Eu sendo assistente social. Porque até sobre o ECA, ele falou comigo. Viu como eles são inteligentes. Ou essa criança vai fugir da casa. Porque assim, a gente não tá conseguindo ocupar mais um mesmo espaço. O meu esposo ficou completamente perdido no rolê. Porque ele começava a olhar, falei, o que eles estão discutindo? Do que eles estão falando? Meu Deus, essa casa virou um furacão de repente. E aí eu fui pra terapia pra poder regular. Mas eu fui pra terapia com a certeza, Beth, de que eu tava indo pra encaminhar ele pra algum acompanhamento. Porque devia ser algo, inclusive, muito grave que ele tava passando. Tô
há 8 meses fazendo terapia Ai, que delícia. e até hoje ela não encaminhou ele pra terapia, você acredita? Porque, na verdade, os filhos são o nosso reflexo do nosso momento, né? É isso. E a gente custa entender isso. Então, assim, não é o filho que te tira do sério. É que você, naquele momento, não está tendo emocional suficiente para lidar com as questões do seu filho. E a gente acha que tem que ter resposta para tudo. Esse é um dos erros da maternidade e é o que traz, às vezes, muita culpa. Porque a gente quer ter resposta para tudo, não, eu tô pronta. E muitas vezes não é na palavra, não é no discurso. Mas às vezes as questões dos nossos filhos são resolvidas, eu costumo dizer, com um abraço de 20 segundos. Porque o filho vai entrando na adolescência, a gente sabe que da pré-adolescência até os 26 anos, o córtex pré-frontal está se formando. Por isso que é, assim, a fase mais tempestiva para eles tomarem decisões importantíssimas na vida. Né? Por isso que a gente também, quando lembra a nossa cabeça lá dos 18, 20 anos, a gente fala assim, gente, por que eu fiz aquilo? Eu Que tava destemida eu louca. Que irresponsável. Não, você só não tinha um córtex pré-frontal formado. E tudo bem. Você agiu da forma que dava para aquele momento, porque você está em formação. Então, você junta isso. Junta também a questão hormonal, porque eles estão eclodindo em hormônios. Entendeu? Testosterona lá no alto para os meninos. Então, na verdade, eles estão no limbo. Não sei quem sou. Então, eu vou me parecer com tudo aquilo que está mais próximo de mim. Por isso que tem um comportamento de bando com os amigos. Que aí você fala assim, você não é Maria, vai com as outras. Mas ele tá indo porque eu não sou mãe de todo mundo. Eu não sou mãe de todo mundo. Então, nessa hora, é muito importante que você seja esse apoio. Então, eu costumo dizer para as mães que me buscam, que estão com muitos problemas com os filhos, muito dentro do quarto, com aquele capuz na cabeça e muito contrito, eu falo assim pra ela, olha só, toda vez de manhã, pega o seu filho e abraça. Fala, filho, vem cá, abraça. Ele não vai querer abraçar. Não, ele geralmente dá só a cabeça, assim, ele dá às só a vezes. cabeça, vai fazendo assim, mas aos pouquinhos ele vai cedendo. E o abraço é muito importante porque ele libera ocitocina. Então, nos 20 primeiros segundos, abraça e começa a falar coisas boas pra ele. Cara, você é incrível, não sei o que tá acontecendo, mas vai dar tudo certo. Eu tô aqui, a sua mãe te compreende e tal. Se você mais tarde quiser conversar, se não quiser também, cara, toma um beijo e tal, não sei o quê. Você vai ver que nem tudo vai ser conversa, mas que o comportamento dele vai mudar. O comportamento é uma coisa fantástica, gente. O comportamento muda a vida da gente. O que muda não é discurso. O que muda é a nossa forma de viver. Então, quando você muda os gestos, a coisa toda muda naqueles que estão ao seu redor. Então, isso é que é legal. Então, nem tudo você precisa fazer discurso. Mas não negue esse abraço de 20 segundos, não, porque ele transforma. É exatamente isso. Eu ouço muito assim, ai, mãe, palestrinha agora? Aí eu olho e falo assim, não, tá bom. A mãe terapeutizada hoje, né? Porque antes era palestrona, palestrinha, né? Hoje, sermão, a né? mãe terapeutizada fala assim, tá bom, não é a hora, mas no momento certo a gente conversa, Isso aí. a gente dá uma respirada, e aí às vezes vai ser indo tomar um sorvete, né, dando uma volta, e aí você vai E é você não incutir abrir mão. ali, né, nesse adolescente alguns valores, mas a Isso aí. palestrinha realmente não funciona mais na pré-adolescência, Não né? funciona mais porque eles recebem muita informação do mundo. Hoje um filho, quando ele vai falar de sexualidade com você, com as dúvidas que ele tem, ele só está indo confirmar, porque ele já buscou no Google, o amigo já falou, a informação já chegou. Antigamente a gente pedia essa informação, demorava a chegar. Era uma revista, era algo que alguém vê, era muito difícil. Então a gente pedia informação. Hoje em dia não, eles só confirmam. Então também não dá para você infantilizar e falar assim, vamos conversar, ó filho, ó querido, daqui a alguns dias, amor, já passou. O Google já chegou, o Roblox. Mas o meu filho não tem acesso, mas ele vai à escola, então ele tem Todo acesso mundo e você tem. não está sabendo. É isso. Então, é esse tipo de coisa. Então, você tem que estar preparada para poder conversar. Tem que estar preparada para dar um não e não se arrepender de dar um não. Os meus filhos hoje são super acostumados com não. Até minha amiga fala assim, cara, Luana é super, né? Mãe, posso? Aí você, não, filha, eu te amo, mas hoje é não. Aí ela, então tá, mãe. Aí é muito engraçado que ela não insiste. Mas é porque quantos nãos eu dei que ela insistiu. Pra que ela entendesse que aquilo seria e definitivo. eu não arredei o pé. Isso. Porque eu falo, filha, eu sei que você vai ficar chateada, cara, mas é não. Mais tarde você vai entender.
Então, hoje em dia, ela super confia em mim e fala assim, não, cara, se a minha mãe falou, nem adianta. Não é não. Não adianta que eu não vou mudar isso. Mas eu passei pelo limbo como qualquer mãe. Você falar sobre uma informação, tem 2 semanas aproximadamente. O meu mais novo, o Bento, de 9 anos, vai fazer 10 agora, falou assim, mãe, o que é virgem? Aí eu dei aquela pausa assim de estátua, Então. Primeiro, refletindo sobre como responderia. Apesar de já a gente já teve um diálogo muito aberto lá em casa sobre sexualidade, né? E aí a diferença também é muito pequena, um de 9, outro de 10, e aí é tudo. Então vambora, vai todo mundo junto para ter a mesma também, conversa, né? é escadinha. E aí eu falei assim, então, vamos lá. De acordo com a astrologia, comecei pelo mais simples. É isso aí. Aí eu falei, existem os signos. Mãe, não é sobre isso. Eu falei, não, mamãe vai chegar em todos os conceitos. Ah, esqueci, vai lá, Wikipedia. Ainda me deu um... Aí eu falei assim, claro, porque você está perguntando um conceito, eu vou explicar a aplicação desse conceito em todos os... Então, isso pelo aí, menos ó. em todos que eu sei. Claramente, quando eu falei assim, nossa, ele já tá cansado de saber o que é. Viu? Ele só tá confirmando Já comigo. citou até o Wikipedia, E aí cheguei, né, em todos os conceitos. Mas é isso, às vezes a gente se pega despreparado de acordo com a idade da criança e com algumas perguntas, mas eles têm muito acesso a conhecimento hoje, né? Ai, gente, outra paradinha pra falar sobre personalização de produtos, adesivos mais que especiais e com qualidade garantida. Acesse QR Code Atos Print Visual, você não vai se arrepender. Muito acesso, e às vezes é um conhecimento deturpado, é um conhecimento que não condiz com a sua ética, com a sua moral, com os valores que você está passando dentro da sua casa. Então a gente vive essa briga com o mundo. Só que nessa briga não tem opção da gente perder. Então, quando você não perde, quando você é concisa e clara naquilo que você fala e naquilo que você vive. Então, eu me preocupo muito quando eu falo assim, olha, você vai ficar sem o seu celular durante uma semana. Ele fica sem o celular durante uma semana. Porque se eu começar a negociar esse tipo de coisa, ele vai encontrar uma brecha e vai falar assim, cara, minha mãe fala pra caramba, mas no final ela não sustenta. E eu não implico com tudo, eu deixo ter acesso a tudo, mas quando eu falo, olha só, qual é a sua responsabilidade com a sua vida? Uma coisa que é muito legal da gente fazer, todo início de ano, cada um pega o seu caderno e me faz o horário. Não sou eu que faço o horário. Eu falo assim, você sabe que você tem aula, você sabe que você tem o ano para me entregar, que você tem o inglês e que você tem seu esporte e sua fase de lazer. Como é que você vai montar? Cada um monta de um jeito. Se organize. E eu confesso para eles colocarem na geladeira e eu cobro dentro daquilo que eles sugeriram. Você não vai conferir. Entendeu? Não. Eu cobro dentro... Você que me sugeriu isso. Então, quando começa a dar errado, eu sento e falo assim, mas filho, vamos lá. Foi você que me sugeriu isso. Você quer mudar, então? Pô, mãe, eu achei que ia dar. Mas então eu vou diminuir o meu horário de game para colocar mais aqui no meu horário de estudo, porque eu não entreguei ciências. A responsabilidade é dele, a gestão é dele desde o início. Muito bom. E é aí que eu deixo de ser aquela mamãe que entrega tudo, que vira chata, que cobra tudo. Eu falei, não, foi você que me... Amor, aqui ó, foi você que me sugeriu. Percebe a diferença? Devolve a responsabilidade. A responsabilidade já deles, nessa fase de 9, 10, 11, 12, 13, 14, eles têm que começar a fazer a gestão da vida deles com a nossa interferência, mas no mínimo possível. Eu só chego e falo assim, então você acha que 3 horas de game por dia você não vai conseguir... vai te consumir? Você vai conseguir... Não, porque eu deixo uma semana. Daqui um pouquinho, mãe, eu tô cheia de dor de cabeça. Então vamos voltar lá? Eu deixo para eles já entenderem. Caramba, eu perdi meu tempo aqui. Então hoje tá mais azeitado, porque desde 9, 10 eu fui trabalhando isso. Então, Beth, mas esse é o que você tá falando. Esse trabalhar, ele muda também de acordo com a nossa maturidade materna. Sim. Eu falo que eu sou uma mãe antes dos 40... E eu sou uma mãe infinitamente melhor depois, pós-40. É verdade. Porque existe uma maturidade. A gente também, eles viram a chave na pré-adolescência e a gente também dá uma virada de chave nessa maternidade pós-40. A gente fica mais maduro para permitir os erros dele. Pelo menos foi assim comigo. Não sei se foi assim com você também.
A gente fica mais... A mãe de 40, ela é uma mãe mais preparada. A gente tem mais tempo, a gente tem uma sabedoria melhor e uma necessidade menor de ser validada. Entende? A gente não busca validação de filho. Não. Ah, mãe, porque eu te amo. Se você me amar, ótimo. Se não me amar também, um beijo. Eu só quero o seguinte, te entreguei pro mundo. Um beijo. Eu penso assim, eu não busco amor. Antes disso tudo, eu quero respeito. Respeito pra mim tá ótimo. Tá ótimo. Não preciso que filho, mamãe. O amor é consequência dos vínculos, está muito além de... Entendeu? Então eu tô preocupada na praticidade da coisa e da vida dar certo pra eles. Num mundo cada vez mais caótico e cheio de distrações. Esse mundo não é o nosso. Que distração que a gente tinha antigamente? Muito pouca. Era novela, que tinha os seus horários... E mais nada. A gente ia brincar na rua. A rua que nos chamava, né? A vida era muito mais simples. A vida era muito mais simples, entendeu? Hoje em dia é distração 100%. E quando o seu filho não está distraído, o colega tá ligando para distraí-lo. Porque o colega tá no joguinho e tá chamando. Aí é quando a gente vê lá, o computador tá tocando e coisa. Quer dizer, são muitas distrações. Verdade. Então, isso faz com que a nossa maternidade ela seja muito mais sofisticada hoje. Hoje as mães sofrem mais. A minha mãe mesmo fala, nossa, na minha época não tinha isso. Eu nem saberia como lidar. E aí, no meio disso tudo, com muitos afazeres, com toda essa administração que a gente relaxa um pouco mais depois dos 40, a nossa sabedoria, ela aumenta, a gente né? deixa se ferrar um pouquinho. Minha mente de 40 com meu corpinho de 20, né? A gente fica, porque assim, nossa, seria a combinação perfeita. Mas enfim, tudo tem o seu tempo certo. Mas a culpa materna é algo que eu acho que toda mulher convive com ela. E trabalha o tempo todo para se livrar dessa culpa. Como que é essa mãe pós-40, que ainda assim, muito melhor resolvida, mas eu falo que assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E assim, o tempo inteiro, né, às vezes nossa, entrei eu fazendo jabá do remédio, mas entrei no Predizinho de novo. Nossa, eu acho que ontem, quando ele ficou até tarde ali, eu era pra ter pedido pra entrar, porque foi aquela friagem, né? Que culpa é essa, Beth? Que a gente não fica livre disso? Essa culpa é secular, né? Nasce com toda mulher. A mulher, ela tem muito menos possibilidade de errar. Por quê? Porque nasce com a mulher todo um checklist dela dar conta, né? Primeiro, a mulher só é mulher ainda há pouco tempo se ela tiver uma família. Você vê que a mulher solteira é tida como uma coitadinha. E ela deu errado em alguma coisa. Ela é solteira, ela deu errado. Essa é a nossa cultura ainda. Então, essa mulher que precisa moderar temperamentos dentro de casa. Como é que eu vou moderar um temperamento de um outro adulto? Isso é desumano, né? Desumano. Eu não sou terapeuta. Vamos parar pra pensar. Quantas mulheres são terapeutas, psicólogas e mesmo sendo... esse equilíbrio. E terapeuta e psicóloga não modera ninguém, nem dá consultoria pra família dela, nem pode, Verdade. nem consegue, vai ser a consultoria do fracasso. Então essas coisas todas acontecem dessa forma. Aí você imagina essa mulher se sentindo que porque não deu um remédio, porque não viu a tempo, a culpa dela é muito maior. Então eu digo que essa é a culpa, querendo ou não, vocês gostem ou não, do patriarcado. É isso. É o patriarcado. É a culpa que a vovó sentiu, que a bisavó sentiu, que a minha mãe sentiu, que eu ainda sinto, mas eu tenho consciência de que ela é um dogma dentro de mim, que eu preciso trabalhar isso. Essa é a diferença hoje. Até porque para eu me encaixar nessa sociedade, eu não posso errar. Porque eu tenho que o tempo todo demonstrar o meu valor, demonstrar que eu faço certo, para que eu conquiste aquele espaço que o homem conquistou naturalmente com a sua competência. A mulher, além de competente, ela tem que provar que ela é competente. Ela não pode se dar o luxo de errar minuto nenhum. E olha que interessante, quando a mulher fracassa, e aí eu digo no âmbito dos negócios, ela nem tenta de novo. Mas quando o homem fracassa, ele tem aquilo como experiência e ele tenta quantas vezes for. E no final ele é muito bem visto. Caramba, cara, esse cara quebrou 3 vezes e agora ele deu certo. Mas pra mulher... Aí olha como superação, né? Porque o homem, nossa, esse cara se superou. A mulher...
Meu Deus do céu, já querida, não viu que deu volta errado. pra casa, eu acho que não é pra você. Então a mulher, ela tenta muito pouco, ela é muito julgada e ela se cobra muito. Então é uma cartilha realmente muito desumana pra mulher e que a gente tem percebido isso agora. A gente tá engatinhando, a gente tá lutando contra isso em nós mesmas. Fora a pressão externa que é gigante. Que quando você vai falar, você vê a Shakira, eu fui falar, olha, eu também sou mãe solteira e toda a pessoa, ela não superou o Piquet, ela não sei o quê. Como que ela não superou? Ela superou. Ela tá ganhando dinheiro em cima do tá Piquet, ela é maravilhosa. dinheiro, ela é maravilhosa. Mas ela fala isso para que outras mulheres se libertem. Mas na cabeça da grande maioria dos homens, ela não superou, porque a retórica precisa existir. Não, é isso. Olha quanta coisa a gente tem que Tem soltar vezes ainda. que a gente começa e não tem jeito, tem vezes que a gente vira a senhora palestrinha, porque toda mulher feminista, né? Graças a Deus. Ela é palestrinha em determinado momento para localizar o cidadão, né? E às vezes a gente tem que localizar dentro de casa. Tem. Porque, né, criamos, O tempo inteiro. eu e você, então, temos filhos homens, né? Eu sou a única Ó, que mulher da casa, responsabilidade. então, assim, são 2 homens que eu tenho uma responsabilidade com o futuro deles, com que geração eu vou deixar. E tem um homem, enfim, todos filhos do patriarcado, todos, numa medida maior ou menor, mas vivem numa cultura machista e dão várias escorregadas, né? E aí ontem tava todo mundo assistindo futebol, e aí teve uma narradora mulher falando, aí ele... Meu Deus, nossa, essa mulher faz comentários muito ruins. Aí eu falei assim, claro, né? Assim, ela tem a oportunidade agora de ser narradora esportiva. Ela vai errar. Não, eu não tô falando sobre isso. E aí eles tentam justificar. Eu não tô falando sobre isso. Na verdade, é porque tem que botar a mulher pra ser narradora, mas assim, bem preparada, bem qualificada. Aí eu falei assim... Quantos anos vocês são narradores esportivos e vocês aprenderam com os erros de vocês? Vocês hoje, tem vários narradores esportivos homens, porque vocês vivem nesse meio. Uma nova. Aí essa mulher agora, se desafiando, pra mim, ela é maravilhosa e ela vai Corajosa. fazer comentários, pode ser comentários que talvez não façam sentido pra você, mas talvez faça sentido pra mulheres Tá no hoje no mercado esporte. Que isso? massivamente masculino, né? Você imagina o quanto que essa mulher... o que passa na cabeça dela, gente, eu vou fazer uma narração agora. A insegurança. Ela sabe que ela pode errar muito pouco. É isso. A tolerância ao erro ali é muito menor É pra muito ela. menor. Então ela tem que lidar com o machismo, com a misoginia, Exato. quando a coisa já começa a ficar bem caricata, quando tem o tom da perseguição. Quer dizer, e é uma profissão nova. Ela vai errar. Naturalmente, nós vamos errar. E aí errar. não tem jeito. Lá em casa, aí é palestrinha toda hora nesse sentido. Porque a gente assim, precisa repreender. A gente precisa repreender para que haja reflexão do outro lado. Não tem para onde correr. Agora, tem um outro assunto que tá muito frequente nas suas redes, Beth, e que a gente quer muito falar sobre isso aqui. A gente recebe muitas perguntas no podcast, porque o nosso público, ele é 89% de mulheres do nosso podcast. Então, assim, são temas que estão perpassando muito pelo nosso público-alvo aí de casa. E aí a gente tem uma frase do Descartes que fala assim, penso, logo existo. E a mulher na perimenopausa é suo, logo sei que estou viva. E a gente vai falar um pouquinho sobre... É só cansaço ou o que pode estar acontecendo comigo? Cara, a perimenopausa é algo que a gente sabe muito pouco, né? Elegância, harmonização necessária na medida certa, você só encontra na Elegance Santé. Acesse QR Code e agenda o seu horário. Primeiro, a mulher é muito pouco estudada. Você sabe que todos os remédios são feitos com base na fisiologia masculina. É por isso que dentro das faculdades de medicina, o corpo que está ali para estudo é o masculino. Então, de quebra, a gente toma. Já começa lá atrás. De quebra a gente toma, mas os efeitos de muitas medicações nas mulheres são totalmente diferentes e muitos não são mapeados. Entendeu? Então a mulher, ela é um ser humano, mas é um ser humano que ela tem um útero, ela tem órgãos que... Singularidades. Ela tem singularidades, ela tem um órgão que o homem não tem, então é diferente. E aí, muito pouco, agora com esses novos laboratórios, com essa nova pegada das mulheres, está se estudando a perimenopausa. Então assim, a gente já entrou, muitas mulheres já entraram na perimenopausa e nem sabem.
Elas estão assim, elas acordam com um cansaço absurdo. Então, se você tá aí com um cansaço absurdo, sem motivo nenhum, sem libido, sem aquela vontade, gente, mas eu ia malhar, mas eu tô chegando, até tô indo malhar, mas eu chego na academia, eu tô a 0 por hora. Foi totalmente fake a minha ida. Eu tô me desconhecendo. A minha paciência ficou super curta. Eu tô esquecendo as coisas. Eu tô no trabalho, eu tô muito dispersa. Pode ser que seja perimenopausa. Pode ser que você esteja entrando nesse ciclo. Algumas mulheres estão entrando nesse ciclo com 35, 36 anos. E elas nem imaginam o que é a perimenopausa. É isso que tem. Talvez no meu climatério, estado, eu né? acho que a gente está num processo de autoconhecimento, de autocuidado. A gente tem falado muito sobre isso. E eu acho que a gente se toca mais, a gente se observa mais. Graças Pelo a menos a Deus. gente se cobra, né? Que a gente tem, porque é quase uma cobrança, para que a gente também tire um tempo para que a gente se olhe e se observe. E eu tenho visto que mulheres com 36, 37 anos ao meu entorno, com os mesmos sintomas que eu tô com 43 já confirmado, gente, pela médica, pelos exames clínicos que estão na perimenopausa. Mas você começa a ter que se conhecer de novo. É fundamental. Porque desde a questão do libido, da questão do seu comportamental, porque isso você fica Alterações de humor. irritada. Você tem que fazer um processo de autoconhecimento dessa nova Diane. Nessa Isso nova aí. Beth. E não aceitar. E falar assim, gente, eu passei hoje um mês inteiro, eu passei exausta. Não, tem alguma coisa aí. Então, não é passar na farmácia e sair pegando qualquer remédio que não vai funcionar. Qualquer chazinho e ir tomando. É necessário que a gente passe no médico, é necessário que a gente... é necessário tirar todos os exames hormonais e você começar a avaliar e entender em que fase você está na vida. Eu tô com 46 anos. E aí eu ouvi do geriatra, o geriatra da minha mãe virou e falou assim, não, querida, mas você precisa vir ao geriatra, você sabia disso? Eu falei, gente, não, geriatra, não! E agora? Mas ele falou, não, Beth, a partir dos 40 anos, é uma nova fase, tanto para homens... Dos 40? Tanto para homens quanto para mulheres. Os homens começam a entrar na andropausa. Se a gente não fala do climatério, imagina os homens... Não fala. Os homens envoltos ao machismo, né? Que eles não fazem falam exames da andropausa. Aí sabe o que eles fazem? Eles tomam um azulzinho, porque eles acham que vai resolver. E aí, às vezes, ele tá num estado deprimido. Ele não sabe porque tem sintomas bem parecidos com os das mulheres. Então, os homens também sofrem isso, mas poucos falam, poucos se orientam. Né? E olha o quanto é importante, tanto para mulheres quanto homens, da gente se cuidar. A vida moderna já não é fácil. É uma vida com muitas distrações, é uma vida em que a gente precisa trabalhar, né, bastante, porque todo mundo, dinheiro é bom, a gente gosta, né? Então, mas se paga um preço. Então você tem que se organizar para a nova fase da vida. Eu boto hoje os meus horários de autocuidado, eles entram na agenda. Os meus na minha também. agenda do Google separado. Eu não negocio. É para não negociar. Isso e aí. às vezes é uma cara feia de um, uma cara feia de outro. Tipo, mas é por isso? É por isso, é por mim. Isso. E eu sou muito mais importante, porque se eu não me der importância, ninguém ao redor vai me dar e eu não vou conseguir nem ajudar a cuidar de ninguém. Gente, Diane, nós mulheres, pelo amor de Deus, pode passar em qualquer hospital. A maioria das acompanhantes são mulheres. Mulheres. Então, se a gente já tem um destino em que precisamos cuidar e nutrir, como é que você, vazia, estrupiada, sem se entender, entrando no climatério, não sabe nem... Vai nutrir alguém. A gente vai nutrir de uma bolacha na cara. É aquela história que já caiu na redação do Enem, quem cuida de quem cuida. Isso aí. Se você não começa um processo de autocuidado e de autoobservação, ninguém vai fazer por você. Né? E as pessoas só começam a te enxergar também como... Caramba, ela se cuida e começa a ter um pouco mais até de dedo e respeito com você quando você começa a se observar. Isso que você falou foi fundamental. As pessoas só respeitam quem se respeita. É isso. As pessoas precisam ser paradas. Então, não é sobre discurso, mas é sobre a atitude que você tem com você. Isso é a chave da vida. Agora não dá... Você pode aguardar um momento. Agora eu não estou preparada para decidir isso. São frases maravilhosas. Agora é o meu momento.
Então, você educa primeiro dentro de casa as suas relações para você depois brilhar para o mundo. Então, não adianta você ser poderosa no Instagram se dentro de casa ninguém te respeita. É isso. Se dentro de casa você só serve, mas não é convidada à mesa. Então, isso, para a mulher que está passando por isso, você é convidada à mesa? Seu marido, seus filhos esperam você para sentar na mesa, vocês almoçarem? Você é solicitada para assuntos e conversas importantes dentro da sua casa? Se você não é solicitada, você está apenas servindo. Pode ser confundida até mesmo com uma mera serviçal. Então, cuidado com isso. Então, quando você se respeita, quando você se coloca num patamar de servir e ser servida, as coisas mudam. Então, você passa a ter um tempo de qualidade, você passa a servir e ser servida, você passa a ser enxergada com mais autoridade. Quando a gente fala de autoridade, a gente não está falando de roupa. Antes de vir a roupa, vem comportamento. E tem pessoas que não conseguem nem sustentar a roupa, porque ela não tem comportamento para aquilo. Então, é isso que a gente precisa observar. E, na verdade, começa a se achar isso muito bonito. É um discurso muito romantizado dessa mulher que é extremamente ocupada. Eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não tenho tempo. E assim, eu já fui essa mulher por um bom tempo. Todas Imagina, nós. gente, desce Suba a Serra todos os dias para trabalhar, 2 filhos, esposo, um podcast para cuidar, projetos sociais As em confusões curso, que a gente arruma. tudo que a gente arruma, que a gente se mete para poder fazer. Em determinado momento, eu não tinha tempo para mim. Eu achava que eu não tinha tempo para mim. Porque, na verdade, só quem se Você coloca não na tava própria se agenda é contabilizando na você. agenda. Era uma pessoa nula ali. É. E é isso, você passa a ser nula em todas as decisões. Fico para depois. Quando alguém vai ver o processo de cuidado com a sua mãe, só você tá na lista. Ninguém mais se matriculou. Por que não se matriculou? Porque você tá ali como salvadora e você tá se matriculando o tempo inteiro. Então, essa mudança de chave, quando a gente começa a se observar e se colocar na nossa agenda, as pessoas entendem que também precisam de horário com a gente. É isso aí. Então, começa Então, a assim, se meu marido respeitar. acorda em um horário, mas ele sabe, 6h15, a Elizabeth está lá no CrossFit. Ele já É sabe. isso. Eu acordo, eu levanto, não perturbo ele. Já volto, ele tá acordando pra gente tomar café. É inegociável. Perfeito. É inegociável, é o meu tempo, como ele tem o tempo dele. Então, as pessoas vão respeitando. Entendeu? E não vão ultrapassando os nossos limites. Então, nem tudo precisa ser falado, mas precisa ser vivido. Precisa ser demonstrado. Então, você demonstra pedindo o seu tempinho. Até educando. Se você não começou, começa agora. Aí você vai sofrer um pouquinho, que vai ter que educar. Aí É um vai ter um processo. chorinho dali. Vai ter o marido querendo te sabotar daqui. E um filho Ela não dizendo, fazia, você agora não vai. me ama mais. Mas daqui um pouquinho, ó, tudo acalma e você terá o seu tempo e você vai ver como você vai passar a ser bem mais respeitada e vista de outra forma. Verdade. Beth, o que mais te irrita? Insônia, calorão ou gente sem noção? Cara, o calorão tá esbarrando na gente sem noção. Tá empatando. Porque eu tô nessa fase, né? Nessa fase que, graças a Deus, os calorões diminuíram bastante. Mas gente sem noção sempre é um desafio. Eu costumo dizer que é um desafio. Pessoas que não sabem a hora de parar o seu limite, porque te coloca numa situação desagradável de dizer o óbvio. Mas é necessário. É isso. Mas me incomoda. Nietzsche diz para nos tornarmos quem somos. E aí vem a menopausa e acelera esse processo numa velocidade. É na cara, é na lata. E a gente vai lá, a gente vira a pessoa sincerona. Fala assim, não sou obrigada. Né? Assim, eu não sou, assim... passei por um processo agora de emagrecimento, né? E sempre numa luta contra a balança, né? Enfim, uma vida inteira. E passei por um processo aí de autocuidado, de terapia, onde a minha vida hoje é inegociável. O meu autocuidado é inegociável. E aí, nesse processo de emagrecimento e de estar me olhando mais e ter o meu horário na agenda, uma pessoa se aproximou de mim, uma pessoa bem próxima, família, e disse assim, nossa, ouvi dizer que você tá ficando esquisita porque eu tô malhando, e porque eu posto que eu tô malhando e posto mesmo. Aí eu olhei, falei assim, e você disse o que pra pessoa?
Porque se a pessoa teve a liberdade de dizer pra essa pessoa que tá essa, né? esquisita, e ela vem me contar, no mínimo, ela deu uma resposta pra pessoa. Não, só ouvi. Eu falei, eu tô esquisita mesmo. Odeio gente sem noção. Odeio gente se intrometendo na minha vida. Ai, tá incomodado que me achou esquisita? Deixa de me seguir, então. É isso. O que acontece com a gente? A menopausa, às vezes, é um bálsamo, tá? Verdade. A gente precisa... Porque ela faz uma faxina também na vida. Não fica mais nenhuma pendência. Porque a mulher, ela toma uma urgência de viver. Porque se você parar pra pensar, dos 40 pra lá, gente, não tá acabando. Desculpa falar. Dos 40 pra lá, nós estamos com pelo menos mais 40 anos em maturidade. Porque dos 40, de um aninho aos 40, a gente passou pela infância, a gente passou pela adolescência. Perdeu um tempão. Né? Perdeu-se ali todo um processo de construção. Dos 40 para lá, já está tudo construído. E se você quiser botar abaixo e reconstruir, você pode. Se você quiser viver uma nova história, você pode. Se você quiser mudar de atitudes, comportamentos, de ideia, de time, de política, de tudo, você pode. De cidade, tudo. Você pode. Então, esse é o melhor momento da vida. E é por isso que eu acho que Deus nos deu essa sabedoria. Pra viver aos 40. Pra viver os 40. Toma aí, porque agora é contigo. Eu te preparei do 1 aos 40, agora é com você. Pra você viver. O que você vai fazer? Então, nesse momento, eu acho que também vem o climatério, a menopausa, pra situar. Eu acho que vem muitas vezes também como uma bússola. Isso aqui eu não preciso mais. O que eu tô fazendo aqui nessa mesa? Só tem fofoca, não estou com paciência. Não estou com paciência com essa pessoa que é vitimista, ela só fala dela, já deu pra mim. Tentei ajudá-la nos últimos 20 anos da minha vida, não rolou. Entendeu? Sair desse espaço. É um ponto de decisão. Se você parar pra pensar, é um ponto de decisão. A maioria das mulheres que solicitam divórcio solicitam na fase dos 39, 40 anos. Por que será? Porque antes ela foi fazendo toda uma construção, todo um processo. Porque mulher, gente, é muito difícil mulher se separar à toa. Claro que tem as sem noção. Tem um grupo, clã de mulheres sem noção, né? E aí não vamos discutir isso, assim como também tem o clã dos homens. Mas mulheres e homens que estão muito bem, que são pessoas que têm ética, que têm moral, que sabem suas responsabilidades, geralmente quando eles decidem se divorciar é nessa fase. Que é o que eu tolero, o que eu não tolero mais. O que é... Faz Hoje eu enxergo o que é review da tóxico vida. pra mim, né? E antes eu achava que isso era Fala pra mim, normal. você tá melhor agora ou aos 20? Nossa, mas assim, eu não troco os meus 40, gente, Não pelos dá. meus 20 anos, mas Não assim, dá. mas nem um pedacinho dele. O que eu conquistei hoje, o que eu tenho hoje. E aí, quando eu falo, né, com toda a perimenopausa batendo na porta e todos esses sintomas, né, que são um pouco cruéis para as mulheres e precisa, por isso a gente precisa de acompanhamento, mas eu estou na minha melhor fase. E Eu digo também. isso sem nenhum medo de errar. Eu sento com quem eu quero, eu falo com quem eu quero. Se eu não quero estar naquele espaço... Às vezes são amizades de uma vida toda. Eu não vou romper essas amizades. Mas quanto tempo eu me dedico a estar em ambientes que não me acrescentam nada. Eu não me sinto mais obrigada a fazer isso. É libertador. É libertador, você se posiciona, né? Você se posiciona. Então, quem não foi avisado lá nos 30, nos 40, pode ter certeza que vai ser avisado, a conta chegou. Você vai ser avisado. Aquela sogra, né? Aquela intrusiva. Nossa! Então, amor, você vai tocar a campainha, não vai atender. Quando atender, vai falar, então, aqui, Não deixa eu posso. te falar. Nunca te falei, mas vou te falar agora. É na fase dos 40. É não tem isso. jeito. E aí a gente se liberta pra falar não posso, não quero, não desejo. Eu tinha muita dificuldade pra falar não, inclusive assim para receber hoje eu falo assim, não posso, eu preciso descansar. Esse final de semana é meu e da minha família. Isso eu aí. não fazia Não isso. tô afim de fazer porque nada. eu tinha que agradar todo mundo, tinha que, Tem né? muita demanda, né? Nossa, como a gente se liberta disso, é maravilhoso. Eu costumo dizer que nos 20 a gente quer agradar, nos 30 a gente tá querendo, além de agradar, justificar tudo que a gente não consegue controlar, porque a gente não consegue controlar o temperamento do outro, a gente não consegue controlar as atitudes do outro e a gente fica tentando
tentando. É por isso que as coisas duram até mais do que deveriam durar. Sem dúvida. Muitas vezes, e em muitas relações abusivas, isso acontece. Porque aquela mulher, ela está tentando. Nós temos uma família e tudo. Deixa eu tentar moderar o temperamento dele. Deixa eu tentar moderar as atitudes dele. E não é sobre você. É sobre aquela pessoa. E aos isso. 40 é quando esse ciclo fecha. E você fala assim, eu tentei o que precisei tentar. Eu fui o que eu achava que deveria ser. Eu dei chance a todos. Mas agora eu preciso me escolher. Porque senão a pessoa adoece. Em algum momento na vida você vai precisar ser você. Nós somos muito cobradas. E aí a mulher parece que está eternamente fazendo projeto, né? Aí eu vou fazer tal coisa. Qual o objetivo de fazer tal coisa? Qual é a justificativa para eu poder fazer tal coisa? Quais são as metas que eu vou... Cara, a nossa vida inteira, ela é um projeto muito maior. Que, inclusive, existem muitas interferências externas. Eu, que tenho muita fé, tem uma interferência do Criador, tem coisas que eu acho que não vão mudar. Agora, eu não posso tratar a minha vida como se fossem pequenos projetos devidamente planejados e que eu tenho que justificar e ter objetivo. Às vezes eu só quero fazer e às vezes não tem motivo nenhum para fazer. Você já parou para pensar como, às vezes, tem homens que falam assim, né? É muito engraçado. Essas mulheres vão terminar sozinhas. Gente, não fale isso para uma mulher porque ela vai adorar. Porque a mulher, desde nova, ela praticamente não está sozinha. A gente está sempre cuidando de alguém. Não, Não é. E outra coisa, se assim, vai ficar sozinho o quê? Junto com as suas amigas? Porque assim, ficar com amigas de mulheres é completamente terapêutico. Isso é maravilhoso. Uma roda de terapia entre as mulheres, né? Uma roda de conversa terapêutica. Foi muito engraçado. Elas falaram assim, gente, mas deixa eu te falar, eu mal tô conseguindo fazer um cabelo e uma unha, que é um momento que eu estou sozinha. Então, quando alguém fala, você vai ficar sozinha, eu fico pensando que eu vou amar. Porque eu vou ter a casa arrumada do jeito que eu sempre deixo, a comidinha, já tudo ali. Olha, eu já vou fazer até por um mês. Eu vou poder curtir os pets, que muitas vezes eu não curto, porque eu só fico com a tarefa, porque ninguém cuida, sou eu que cuido. E mamãe, e papai, isso e aquilo. Então, pra mulher ficar sozinha, é um momento até de autorreflexão e de descoberta. É por isso que as mulheres se conhecem tão pouco e sabem muito pouco sobre suas aptidões e suas potências, porque a gente está sempre muito ocupada, sobrecarregada. E a gente acha que isso é bom em algum momento. Que a gente faz muito bem. E pelo contrário, a gente para de se olhar, para de se ouvir, para de... E às vezes a gente não quer ouvir nada. Às vezes a gente só precisa do silêncio, inclusive, para poder descansar. E a gente não se permite, né, viver isso. Tem uma filósofa, que é a Simone de Beauvoir. Adoro Simone. Filósofa francesa, que diz que ninguém nasce pronta. Uhum. E aí eu digo que depois dos 40, 50, né, existe muita mulher hoje perigosamente resolvida. Que é um pouquinho do que a gente está falando dessa liberdade. Você concorda que tem muita mulher de 25 perdida e muita mulher de 50 totalmente encontrada? Ei, pessoal, você aí de casa, com certeza você tem uma hora marcada com você e com seu autocuidado. E é simples, é fácil. Acesse o QR Code, veja todos os horários disponíveis e conheça o Maria Prado Beauty. Hoje mais do que nunca. As meninas, nós que temos filhas, eu já estou com a minha com 13. Então, eu não quero que ela se torne essa geração de moças que estão sendo levadas, né, a uma sexualização em prol da pornografia. É isso. Então, quando eu vejo mulheres que usam empoderamento feminino como bandeira de sexualidade para agradar macho, a gente entra numa dicotomia. Isso. Entende? A gente entra numa dicotomia muito grande. Eu sou empoderada porque eu desço até o chão ou eu desço até o chão para ser validada, né, por uma miríade de homens que ainda desejam ver as mulheres nessa situação. Então, não é que eu não seja sensual, não é que eu não tenha a minha sexualidade e não queira explorar isso em mim, mas como, com quem, em que momento e qual o meu tempo para isso. Então, quando a mulher ela consegue responder essas 4 perguntas, essa jovem, para ela mesma, sem em nenhum momento pensar em agradar um homem, aí ela é uma mulher que realmente começa a ter consciência sobre quem ela é. Mas a maioria das meninas não. Sabe por que não? Porque hoje em dia, o que essa geração está ouvindo?
E eu me preocupo muito com isso. Também. Aí nós temos exemplos como Oruan, ela vai sentar para a tropa toda. É um assunto. Uma menina que está, né? Você trabalha com isso. Ela está ouvindo aquilo, ela vai normalizar. Porque ele está dizendo que é o máximo ela fazer isso. Então, será genuíno se ela fizer? Ou eu estou dentro de um contexto em que, mais uma vez, colocam a mulher como um pedaço de carne? Vou dar um Isso está acontecendo muito com essa geração. Um exemplo prático do que aconteceu foi no ano passado. Meus filhos estudam numa escola cristã. Era uma outra escola de filosofia cristã. E confesso que a gente, né, fica pensando assim, filosofia cristã, os pais colocaram ali também, talvez tenha uma filosofia muito parecida com a sua. E assim, eu sou extremamente feminista em assuntos sobre a mulher ter o espaço dela, a conquista do espaço dela, e algumas coisas são inegociáveis. E falo sobre isso em casa com muita liberdade, com muita repreensão quando tenho que falar. E aí meu filho chegou em casa contando um episódio. Mãe, as meninas das séries mais velhas estavam muito em cima de mim no recreio. Aí eu falei, tá, me conta o que é estar em cima de você no recreio. Aí a mãe tentando se controlar. Ele tinha acabado de fazer 11. E aí ele explicou assim, não, as meninas estavam assim, fala pra mim, qual delas você escolhe? Qual é a nota que você dá pra essa e essa? Qual a nota? Meu olho estava deste tamanho. Eu falei, Aí eu falei, oi? Eu falei, você deu nota pra alguém? Já querendo matar ele. Ele, não, mãe, claro que não. Aí eu falei assim, meu filho, deixa eu te explicar. Mamãe tá te explicando né? sempre assim, como tratar uma mulher, como você vai reconhecer, talvez uma futura companheira, uma namorada. Mas assim, dar nota para mulher é um processo de validação completamente demodê, desnecessário. Bizarro, né? É bizarro. Aí eu falei assim, eu não quero você participando dessas rodas. Não, mãe, elas me cercaram e aí eu falei que não ia dar nota. Mesmas. Aí eu falei assim, mas como que eu tô tentando fazer todo um trabalho de criar um menino que respeite essas mulheres, mas em algum momento elas estão passando por esse processo de autossexualização e pedindo nota. Sim. Elas não precisam de validação de nada. E aí ele começou a falar um pouquinho, fulana estava nesse grupo, fulana não. Eu falei, então fulana já entendeu que ela não precisa dessa validação. E desde o momento que você precisa, meu filho, você precisa se comportar de uma maneira respeitosa com todas elas. Mas é um processo que, embora a gente esteja mudando a sociedade, às vezes inverte tudo. Inverte, acaba virando A gente está vivendo um retrocesso. A gente precisa entender isso. A gente tem contra a nossa educação, a moralidade, os nossos costumes, Andrew Tate. Então nós temos um cara que carrega bilhões de pessoas a levarem a pensar que mulheres são um pedaço de carne e que elas devem ser bonitas e obedientes. Andrew Tate, aonde ele atingiu? Ele atingiu a gama mais nova da sociedade. Então ele está dentro das escolas e não é aqueles meninos que estupraram aquela menina, no regrets, Andrew Tate. Então eles seguem esses grupos. Então nós temos hoje uma luta muito grande. Eu tenho meninos de 14 anos. Eu já ouvi de tudo no grupo deles. Eles já saíram de grupos de meninos, porque eu falei... Também já fiz isso os meus saírem. Meu filho, essa foto não pode existir. Mãe, olha aqui, isso é crime. Você coloca, não concordo com isso. Isso. Minha mãe já está sabendo, eu estou saindo do grupo. Então, sabe o que acontece com esses meninos que estão tendo essa educação que dá trabalho? Eles estão ficando sem grupos. Eles são meninos solo. Porque eles estão precisando dizer para outros meninos que isso não é legal. E dentro de um grupo jovem, a gente sabe você precisa da validação com bando, né? Isso aí, a gente sabe o quanto isso é difícil. E muitas vezes eles também têm que avisar as meninas. Olha, não faz isso não. Não faz isso não, porque o menino lá que tá falando, que tá gostando de você, que falou pra você mostrar seu peitinho, ele botou depois seu ele vai mostrar pra todo lá mundo. no grupo dos meninos. É isso. Você precisa estar ligada. Então, olha que situação. Então, a gente está tendo uma revolução dentro das escolas, em que, inclusive, eu já passei para a escola dos meninos, que eles precisam falar disso.
Porque se as escolas não se levantarem para falar, se os pais não se levantarem para falar, tenham certeza o seguinte, Andrew Tate já fez para mais de 200, 300 vídeos, ele já está veiculando no mundo inteiro. Isso é só um. Entendeu? Então a gente precisa se levantar e normalizar conversas em que seres humanos precisam se respeitar. Em que eu não posso olhar para uma menina como se ela fosse um pedaço de carne. Mesmo que ela esteja se comportando como, eu preciso corrigi-la. E o que está acontecendo com essas meninas que estão aqui dos 15 aos 20 e poucos anos, a gente que trabalha dentro de projetos para jovens, é exatamente isso. É essa doutrinação. Falsamente colocado como liberdade, e que de liberdade não tem nada, porque aprisiona meninas a ciclos tóxicos e relacionamentos. A uma maternidade antecipada. Relacionamentos futuros tóxicos que com certeza vão ser violentadas e abusadas, né? Durante toda uma geração. Como tá difícil educar nos dias de hoje, né? Difícil. Como é desafiador, e eu digo assim, ser mãe de menino. Você é mãe de menino e menina, então seu desafio tá geral ali. Mas eu digo que é muito desafiador ser mãe de meninos hoje, onde a gente fala algo que está repercutindo de uma outra forma. Os nossos filhos precisam se posicionar contrário àquele, aí eles vão ser antiquados, eles vão ser filhinhos de mamãe, otários, porque são gentis. A gentileza hoje é encarada de outra forma. Então, assim, não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil, não. Agora, Beth, queria partir por uma brincadeira. Ah, Deus. De eu já e eu nunca. Mas, ó, eu acho que eu até... peguei leve com as perguntas, mas quero conhecer um pouco mais da Beth nesse eu já e eu nunca. Eu vou falar a frase e você vai falar eu já ou eu nunca. Se tiver um caso bacana pra contar, você conta. Ai, tá? meu Deus. Vamos lá, maternidade, né? Me escondi no banheiro só pra ter 5 minutos de paz. Eu já, várias vezes. Várias vezes. Quem tem TDAH precisa... A gente tem uma bateria muito curta social. Então, assim, precisa regular. Eu fico rindo, eu dou muita palestra, muitos eventos. Então, aí, de repente, me dá uma ansiedade. Eu vou pro banheiro e juro pra vocês. Faço 3 respirações profundas, respiro e volto. Pra conseguir voltar. Fingir que não ouvi alguém me chamando de mãe. Eu já. Ai, gente, cara, eu vou dormir. Eu vou passar essa. Tô aqui, tô desmaiada. Não me chama. Mamãe tava dormindo. Ai, não morre não. Eu tava exausta, já fiz. Nem é de morrer, nem de matar, né, gente? Ficou vivo. De manhã tava tudo certo. Chorei e ri no mesmo minuto sem entender nada. Já, menopausa, cara. Menopausa. As ondas, né? A gente vai, às vezes uma coisa que nem tem graça, a gente começa a rir, daqui um pouco chora, enfim. Tá, é muito doido. Vou contar uma história engraçada que aconteceu agora na semana passada. Meu filho mudou de segmento, né? Foi pro 6º ano. E aí, quando vem todas aquelas matérias e tal, ele tentando se entender também numa escola nova e tentando entender todo aquele contexto. E eu cobro muita responsabilidade. E assim, eu tô trabalhando na terapia, mas eu cobro nota. Cobro sim nota, porque eu falo que a vida vai cobrar e que é assim, e você não faz mais nada, só estuda. Dou uma aterrorizada bonita. E aí ele tirou todas as notas acima de 8,9, porque lá a minha regulação fica no 8. Mas tirou uma 6,6. A média é 6. Eu quase morri, porque eu parto do princípio daquilo que eu estudava. Eu era super CDF e tal. Eu nunca tirei um 6,6 nem na faculdade pública que eu fiz. Como assim? Tem um 6. Olha, mas quando ele me ligou pra me contar, foi pelo telefone. Eu, pá, que você não faz nada. Eu te dei a responsabilidade pra você estudar sozinho. No mesmo minuto, aí eu desliguei o telefone. No mesmo minuto, eu falei assim, meu Deus, as outras notas foram maravilhosas. Filho, mas fica tranquilo que a gente corre atrás. Eu mandei um WhatsApp. Depois da humilhação no débito e no crédito. A gente corre atrás, tudo bem, acho que você se esforçou. Ele me ligou em seguida. Mãe, eu não tô entendendo, é você que tá escrevendo. Você tá bem? E aí eu falei assim, não, meu filho, mamãe repensou. Ele... Mas foi no mesmo minuto. Você brigou comigo e você falou, não, tudo bem, a gente recupera. Falei, tá bom, fica com a segunda frase da mamãe. A gente recupera, vamos lá. No mesmo minuto. Vamos lá. Pensei, ninguém me preparou pra essa fase.
Ah, com certeza, eu já. Menopausa, né? Ninguém prepara a gente. Prepara a gente. Chegou nos 40 pra lá. Se você tá bem, amiga, sorte é sua, mantém isso. É verdade de te dar uma surtadinha, mas depois volta. Saí de casa e voltei porque esqueci alguma coisa. Ei, pessoal, você aí de casa que ainda não conseguiu o seu look para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo, gente, combinação perfeita. Vai na Carrapeta, compra os seus materiais de construção com preços maravilhosos e acima de R$50 em compras, você ainda concorre à camisa oficial da seleção brasileira. Pô, eu saí de casa. Pô, aí vamos no meu nível. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Calma aí, ela tem um nível hard pra contar de esquecimento. Vai lá. Por isso que eu procurei a médica. Eu falei, cara, eu tô com Alzheimer. Acabou a vida, já vou me despedir de todo mundo. Eu saí de casa pra trabalhar, tava com uma agenda cheia no dia. Desci de carro de Teresópolis ao Rio de Janeiro, escritório. E trabalhei, e dei palestra, fui dar palestra na Barra, voltei pro centro, Peguei um VLT. Falei, gente, tem que ir pra casa, tô exausta. Peguei um VLT, desci na rodoviária e subi de ônibus. Eu só esqueci o carro. E eu só me dei conta depois que eu tava dentro do ônibus subindo a serra. Eu falei, gente, eu tô completamente... Falei, eu tô com Alzheimer. Vou marcar o médico. Eu tirei a semana e marquei o médico. Ela falou assim, não, Elizabeth, é o climatério, é uma névoa mental que dá, que você fica fora. E quando você volta com uma informação. E a sua informação que você voltou é, vou pegar um VLT. E eu fui de carro e volto de ônibus. Me custou, gente, R$300 num pernoite no centro da cidade. É isso. Não espere isso acontecer não, viu? A gente tava conversando aqui de bastidor, né? Eu já chamei uma reunião com altos executivos de diferentes empresas. É isso aí. Iniciei uma reunião online, todos me dando boa tarde. Eu olhando pra todo mundo naquela telinha e falei, porque eu estou aqui. E todo mundo esperando eu começar a reunião. Meu Deus. Pedi 1 minuto porque eu tinha que resolver um problema. Fechei o microfone, fechei a imagem e perguntei pra pessoa que trabalhava comigo. A reunião é pra quê? Não sei, Diane, foi você que chamou a reunião. Meu Deus. Acontece. Tive que fazer umas ligações, enfim, em 2 minutos e meio eu fiz umas ligações, consegui pegar uma ponta ou outra, consegui retornar e voltei pra reunião linda, maravilhosa, como se nada tivesse acontecido, mas eu não lembrava o porquê que eu tinha pedido uma reunião e não era uma reunião com a tua equipe do dia a dia, era uma reunião com pessoas de outras empresas. Já gente, isso acontece mesmo, eu super acredito. Primeiro que aconteceu comigo, aconteceu com você, isso chama névoa mental no climatério e na perimenopausa. Entra no Google e procure saber se está acontecendo com você, vai no médico. Já faz a sua reposição, sua suplementação e vambora, vamos ser felizes. Depois dos 40 eu deixei de falar o que eu penso? Eu nunca. Porque depois dos 40 eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu penso, é uma questão de saúde. Diane, eu acho assim, em algum momento a gente precisa ser a gente, em algum momento vamos precisar ter conversas difíceis, vamos precisar deixar pessoas no caminho que já não condizem mais com a mulher que somos, né? E quando eu falo pessoas, eu falo amigos, eu falo familiares, eu falo pessoas que em algum momento tinham a ver com a gente, mas que nesse novo momento não tem. É isso. Então, assim, nós, seres humanos, a gente precisa aprender a ter conversas difíceis. E tudo bem, não é questão que você odeie alguém, que você queira um mal a alguém, mas que você precisa seguir leve. Então, é uma questão de salubridade mental, física e espiritual. Tem pessoa que não vai andar comigo. Isso é fato. É isso. Gente, tem pessoas que andaram comigo por um bom tempo e hoje nem me mandando rios eu consigo achar mais graça dos rios que a pessoa te manda. A gente cria um distanciamento, né, de acordo com o que a gente vai se tornando, que fica assim, gente, eu não combino mais com essa pessoa, não dá mais. É isso. É assim, não são os mesmos filmes, os mesmos gostos, a gente realmente vai mudando muito, né? Mas é bom demais, né? É bom. No final a gente fica bem. É isso. Descobri que paz vale mais que aprovação. Eu já ou eu nunca? Eu já. Paz é tudo. Se você falar assim, você prefere paz ou amor? Me garante a paz, porque eu acho que sem paz você não tem amor, você não consegue, ou então você vai ter um amor muito doentio.
Então, preciso de paz. A paz me traz muito essa questão da fé. Essa questão, a paz é um lugar que, sabe, ela é uma tomadinha que eu boto ali, ó. Eu sou o celular que tá carregando? Sim. É ali na paz, é ali que eu me encontro, é ali que eu começo a me nutrir e passo para as lutas, para as vicissitudes do dia a dia. Então, sem paz, eu não consigo fazer nada. É isso, perfeito. Agora a gente vai fazer um complete rápido, Beth. Vamos lá. O que é o calorão? O que é o calorão? A menopausa. A menopausa. Eu queria outro calorão. Eu tenho também, amo. Quando falo em calorão, como eu tô nessa fase, eu lembro dessa desgraça que vem 3 horas da manhã muitas vezes. Eita, evento inesperado, desesperador, né? Desesperador, menina. É um calor que ninguém tá sentindo e você vai suando. Eu falei, gente, vamos resolver isso. Filho adolescente É maravilhoso. É maravilhoso. Eu fico dizendo pra mim, é maravilhoso. É o tal das palavras têm poder, né? As palavras têm poder. Que é um teste espiritual também, Porque né? é um teste espiritual. Se eu não começar a dizer é maravilhoso, vai ser um caos maior do que é. Então é um caos maravilhoso. É porque essa fase vai passar, né? E aí, quando vier aquela fase, é a fase do adulto. É a fase do... perde a graça do tchau, mamãe, né? A gente vai virando o quê? Lembrança. Essa é a grande verdade, né? É aquela visitinha e tudo, e eles vão pro mundo. Então, vamos viver o caos que é maravilhoso. É isso aí, gente. Vamos, então, viver essa pré-adolescência, essa adolescência. Dá um gritinho. Tudo bem, mãe? Tudo ótimo. Depois a gente dá um abraço, pede desculpa. Ciscando. Mulher 40 mais mulher 40 mais é plenitude. É plenitude. É aquela faca, já viu aquelas facas disso? Eu acho que é exímia. Eu costumo dizer que é uma obra pronta. É do caramba. Eu acho que toda mulher, quando eu olho uma mulher assim de 40, eu falo assim, do caramba. Entendeu? É sempre nessa fase. Pra gente fechar o nosso episódio de hoje, você aí de casa, pensando, poxa, eu tô me identificando, fala mais. Aí você vai ter que seguir a Beth nas redes, menino, porque aí você vai ouvir muito mais. Segue lá. Muita coisa boa. Pra fechar, autoestima hoje é? Autoestima é autoconhecimento. Se alguém te contou outra coisa... Contou errado. Autoestima é autoconhecimento. Só quem tem autoconhecimento tem autoestima. É um trabalho diário de se conhecer, porque quando você se conhece, você consegue parar o outro. Se você não se conhece, você vai aceitando qualquer retórica sobre você, e quando alguém fala sobre você, essa pessoa está falando sobre questões dela, que ela admira em você porque ela não tem. E talvez essas questões não sejam o seu ponto forte. Então você precisa se conhecer, entendeu? Autoconfiança, autoentendimento, isso é autoestima. Gente, autoconhecimento, autoconfiança, autoestima é parar de pedir perdão por existir. É você simplesmente ser quem você nasceu para ser ou quem você está se ressignificando para ser, porque a gente se constrói, se reconstrói. Sair da condição de vítima, né? Das próprias decisões. Perfeito. Das próprias decisões, daquilo que fizeram com a gente, daquilo que a gente permitiu. É você sair da condição de vítima e passar para a condição da pessoa que resolve. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Em algum momento você vai ter que se levantar e seguir. É isso. Gente, é isso aí. Você, mulher, que acompanha esse episódio até agora, né? O que é parar de pedir desculpa por existir? O que é sair do vitimismo? O que é se permitir viver? Gente, a hora é agora. Não espera mais 1 minuto. A hora é agora. É levantar, sacudir a poeira, saber que você vai cair de novo, vai quebrar a cara e você vai fazer de novo e tá tudo bem. Tá viva? Então tá tudo bem, amor. Segue linda. É isso, gente. Seguir vivendo e também seguir as nossas redes, né? Seguir os nossos conselhos. Vou dar um espacinho agora para terminar. Beth, o bate-papo foi maravilhoso. Passou realmente muito rápido. Eu tô olhando a hora aqui. Mas eu acho que, assim, falar de mulher, falar desse urgente momento que vivemos de tirar mulheres de situação de violência, de situações tóxicas. A gente precisa de mais mulheres leves, né? Descomplicadas. Exatamente isso. Queria que você falasse um pouquinho das suas redes, né? Para o pessoal te seguir. Na verdade, aí quem do Escolhas ainda não te conhece, está te conhecendo agora.
e falar um pouquinho. E aí eu vou abrir um espaço, sim, para um jabá aqui importante, porque tem um produto que você fala, e nos bastidores eu tava aqui, gente, eu fiz a pergunta para ela. Aí eu falei assim, olha só, você representa um produto, porque eu tô na perimenopausa, você aí de casa que se interessou por esse assunto, com certeza tá falando, tá bom, gente, mas o que eu faço para aliviar, né, tudo isso que eu tô passando? Eu falei assim, esse produto que você representa, fala um pouquinho para mim, é fake, é só publi, ou realmente funciona? E ela disse nos bastidores, gente, realmente funciona. Então, eu vou dar esse espaço para você fazer também, né? É a publi necessária, porque isso é um alcance de ajuda para a mulherada que tá ouvindo a gente. Então, gostou desse papo de hoje? Então me segue lá na rede social, @BethMendonca, @BethMendonca, _ no final, lá no Instagram. Sobre o produto, o mais vendido do Brasil é o @Menoalive. Então assim, eu conheci o Menoalive realmente por indicação. Como na minha família tem muito câncer, então o meu médico não receitou para mim, pra gente começar a fazer reposição hormonal. Até tentei e fiquei no efeito sanfona, foi muito ruim pra mim. Me senti super estranha, enfim, fiquei bizarra. Então fui para uma médica integrativa e ela falou assim, Beth, vamos suplementar? Então olha só o que eu fiz, tá? Eu comecei a suplementar D3 com metilfolato, as vitaminas do complexo B, que é muito importante pra gente, com a K2. E comecei a utilizar o Menoalive Intense. Gente, é maravilhoso porque ele tem fenogrego. Então isso mudou minha vida, isso me deu um up, porque eu tava caidinha. Então vou te ser bem sincera, eu estava caidinha, minha libido também lá embaixo. A gente vira planta. E aí realmente os meus hormônios se equilibraram. Então eu tenho isso em exame, então não largo mais. Então, assim, saí do efeito sanfona, hoje me sinto super bem. Você sabe que eu sou uma mulher super pra frente. O dia pra mim tem 24 horas e eu aproveito. Cada hora. Então, assim, gente, melhorou muito. E os calorões estão diminuindo. Quer dizer, tudo aos poucos. Então, pra mim, pra minha biologia, a coisa funciona assim. Precisa ser natural e descomplicado. E o Menoalive, o mais vendido do Brasil. Gente, obrigada que eu conheci essa equipe maravilhosa. E hoje eu trabalho com eles. Eu amo e super indico. Então, entra lá no meu perfil pra vocês conhecerem um pouquinho. E fora isso, ali também tem o meu e-book, As 7 Práticas da Alta Performance Feminina. É possível, são práticas, são exercícios físicos, mentais e de atitude que você faz para você atingir a sua alta performance. Não é a alta performance do outro, é a sua. O seu momento para você estar bem. Então entra lá pra gente bater papo e se tiver alguma dúvida, me chama no direct. É isso. Gente, delícia. Beijo, prazer estar aqui. Delícia, maravilha. Beth, obrigada pela sua agenda disputadíssima. E você conseguiu um tempo pra gente estar aqui na cidade fazendo esse bate-papo interessante. Muito obrigada. Obrigada. Você aí de casa, não perca nenhum episódio do Escolhas. Beijo, tchau, tchau, pessoal.